programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente WebDoc apresenta a série Frente a Frente com o Capital Humano da Ciência Climática Brasileira. Neste episódio 2, nossa convidada é a jornalista e pesquisadora Silene Victor, professora titular do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Metodista de São Paulo, no qual é uma das líderes do grupo de pesquisa Jornalismo Humanitário e Media Interventions, e docente do curso de graduação em jornalismo. Também atua como professora da Faculdade Paulus de Comunicação. Silene é pós-doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Gestão do Território, com área de concentração em Gestão de Riscos Ambientais e Urbanos, da Universidade Federal do ABC, e doutora em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo. Ao longo da carreira, pesquisa e desenvolve projetos voltados ao papel da comunicação no contexto das mudanças climáticas, à redução de riscos de desastres. Foi consultora da Unesco em um projeto que visava estudo e desenvolvimento de sistemas de alertas, no nível nacional, para o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, CEMADEM. Silene Victor, seja bem-vinda. Eu agradeço a sua participação e gostaria que você pudesse falar para a gente como é que a sua infância e juventude contribuíram para justamente você ser essa pesquisadora, né, na área humanitária, na área de mudanças climáticas e gestão de riscos. Bom, Sucena, eu primeiramente gostaria de lhe agradecer pelo convite. É um grande privilégio estar aqui contigo, tá? Você é uma grande referência, uma profissional muito respeitada pelo seu trabalho, pela tua posição, sempre uma postura ética nessa área, então um privilégio estar aqui contigo. Bom, falar sobre a minha infância é bem interessante, porque ela se conecta tanto com a minha escolha pelo jornalismo, né? Para a área do jornalismo e depois como pesquisadora. A gente costuma dizer, né, no universo nada é por acaso, tá? De alguma forma tudo está conectado, né? E lá na frente que você vai identificar isso. Eu sou nascida no Piauí, sou piauiense, portanto, nasci no sertão do Piauí, numa cidade chamada Canto do Buriti, eu acho o nome belíssimo, né? Confesso que não tive coragem de voltar à cidade, aí eu localizo, né, quem vai nos ouvir, eu tento conectá-los um pouco com essa história. Meus irmãos, sim, eles voltaram, antes da pandemia, estavam indo basicamente a cada 2 anos, né, visitar tios, enfim, mas a minha memória é uma memória de muita tristeza, né, em relação à história que a gente viveu lá. Eu sou caçula de uma família, né, sou caçula de 3 irmãos, eu sou a 13ª, e eu nasci em 68. Em 70, eu tinha então 1 ano, minha irmã mais velha do que 1 ano, e aí, assim, tem essa diferença, né, minha irmã mais velha, ela é 20 anos mais velha do que eu. E a minha irmã, 1 ano mais velha, ela teve febre, enfim, e ela foi acometida pela paralisia infantil, né, pela poliomielite. E aí a minha mãe, uma mulher que vinha de uma família, né, minha mãe era baiana, de uma família, né, com bastante acesso à informação, nós estamos falando em 1970, né? Ela pegou a minha irmã, e eu que era, né, pequenininha, e foi para Salvador para buscar tratamento para minha irmã, e o médico disse, olha, dona Noêmia, a senhora é uma mulher muito esclarecida, tal, vá para São Paulo, né? E aí minha mãe veio para cá, e no fim, a gente acabou ficando para desenvolver o tratamento dela. Então, Sucena, hoje eu fico pensando que a nossa migração, então eu sou uma migrante nordestina, muitos migrantes, vocês conhecem a discussão sobre a mobilidade humana, que é um dos temas, né,
um dos temas-chave da minha atividade como pesquisadora, como jornalista, como professora, e você tem várias razões para o deslocamento, para essa mobilidade humana. No caso da minha mãe, foi uma mobilidade em busca da ciência, tá? Em busca da saúde, em busca de um tratamento. Então, eu cheguei em São Paulo com 2 anos de idade. Mas eu cresci, então eu fui alfabetizada pela minha mãe era uma apaixonada por geografia, ela tinha uma formação muito boa para a época, não tinha ensino superior, mas era uma mulher com muita leitura, né, com uma escrita, com um português perfeito. E aí, quando as professoras lá no sertão entravam, né, não era licença maternidade, mas se afastavam quando ganhavam um bebê, a minha mãe ia para a roça substituir aquelas professoras. Então, ela alfabetizou todos nós, né? Então, eu fui alfabetizada pela minha mãe, e eu me apaixonei ali por geografia também, por causa da paixão da minha mãe. Eu tenho um irmão chamado Cairo, né? Ela deve ter visto ali esse nome nos livros de geografia e gostou, né? Mas a minha mãe, ela costurava, ela teve de costurar para poder nos sustentar, né? A vida aqui em São Paulo foi muito difícil, eu tive uma infância muito pobre, uma infância que fez uma fronteira muito tênue com uma pobreza, não digo uma pobreza extrema, mas uma pobreza realmente bem presente na nossa vida, uma vida muito apertada. E aí a minha mãe, ela contava, que eu acho que isso nos moldou demais, né, e tem muito reflexo hoje disso na minha formação. A minha mãe, ela contava as histórias dos retirantes. Então, eu era uma menina de uns 8 anos, ouvindo a minha mãe, ela ali costurando, né? Então, ela nos educou em casa, porque ela costurava em casa. Ela era o que antigamente hoje seria assim, uma estilista. Minha mãe desenhava os vestidos que ela costurava, ela não fazia para outras empresas, ela mesma que fazia os modelos ali para as freguesas dela, ou para uma boutique, enfim, uma loja e tal. E aí, ela contava a história dos retirantes. Essa história me marcou muito, eu ainda tenho um pouco de dificuldade de... Será que eu consigo me manter em pé o dia que eu pisar de novo em Canto do Buriti, né? Porque ela contava que ela tinha um armazém com meu pai, e aí, quando começava ali a chegada dos retirantes, a minha mãe, meu pai entrava correndo dizendo, Noêmia, os retirantes estão chegando. E aí ele saía nas outras casas dizendo os retirantes, que era o momento em que todo mundo se juntava para dar 1 litro, né, era litro, né, então assim, 1 litro de feijão, 1 litro de farinha, 1 litro de açúcar, todo mundo saía correndo para ajudar. E a minha mãe contava a história dos famélicos, né, eles eram famélicos, né, eram pessoas que estavam ali à beira da morte, né, em situação, né, em um quadro de inanição. E aquilo me marcou muito, eu era pequena, minha mãe contava aquilo, nos educando, contando das histórias do sertão, mas também contava ali uma forma de nos educar, da gente não deixar a comida no prato. Então, meus amigos, quando forem ouvir, né, esse depoimento meu, vão entender, porque eles brincam muito comigo, que não querem sair para almoçar comigo na praça de alimentação na universidade, porque eles não podem deixar 1 grão de comida, porque eu fico brava, né? E isso, assim, essas histórias me marcaram muito. E hoje eu trabalho, eu pesquiso, eu investigo o tema da mobilidade humana na perspectiva do jornalismo humanitário, e na expressão que a gente usa em inglês, né, que é people in need, né, pessoas vivendo em necessidade, dependendo de ajuda humanitária. Mas quando eu ainda era uma menininha de 6, 7, 8 anos, ali nos primeiros anos da escola, eu cresci ouvindo essas histórias contadas pela minha mãe, e que depois eu fui conhecer com o trabalho, de novo, da Raquel de Queiroz, na leitura, que era um livro obrigatório, né, na escola, era obrigatório, ainda bem, né, ler o 15, da Raquel de Queiroz. Então, essa tua formação, né, essa contribuição da sua mãe foi essencial, né, para você verificar tanto, vamos dizer assim, a atmosfera da seca, da estiagem, né, e da vulnerabilidade
dos sertanejos, né? Pelo que você está me falando, né? E eu sei que dentro dessa tua vivência, né? Você também teve várias experiências, né, nacionais e internacionais na seara dos deslocados, imigrantes ambientais e temáticos. Teve uma influência da minha mãe, depois dos meus irmãos mais velhos, eles assinavam algumas publicações, né? À época tinha uma revista chamada Cadernos do Terceiro Mundo, que foi uma forte influência, né, ali na década de 70, final da década de 70. Então, aquela formação também ali dos meus irmãos me ajudaram também a seguir nesse tema. Aí fui para o jornalismo, e quando eu entrei na área comecei a cobrir a área de meio ambiente, não foi muito difícil chegar nesse tema. Mas eu tenho um marco, por exemplo, alguns anos, eu juntando os meus certificados de eventos, porque a gente precisa digitalizar, o mundo está digitalizado, e fui colocar num sistema, e aí eu achei um evento sobre escorregamento de terra, que é um dos fenômenos, um dos desastres que mais matam no Brasil, né? Fenômenos, desastres, como escorregamento de terra, inundação, enchentes e tal, e o escorregamento é um dos que mais vão provocar fatalidades. E aí eu achei um certificado da minha participação num evento em 1991, né? Então eu tinha 23 anos. Quando eu participei desse evento, e eu fico pensando, claro que eu tento me lembrar, como é que foi isso? Como é que eu me inscrevi, né, em 1991, num evento, e como eu brinco com os meus alunos, que o mundo é como uma Kombi, ele é tão pequeno, né, é como uma Kombi que vai passando ali, né, pelas ruas, né, e vai dando volta. E aí eu comentei com o meu tutor, né, o meu supervisor de pós-doutorado, eu fiz pós-doutorado entre 2019, 18 e 19, na Universidade Federal do ABC, e eu comentei com o meu supervisor de pesquisa, que é um dos mais importantes geólogos brasileiros nessa área, o professor Fernando Nogueira, e ele disse, eu estava nesse evento, eu era um dos palestrantes, né, e assim, jamais passou pela minha cabeça, imagina, é um evento de 30 anos atrás, assim, há 3 décadas eu estava sentada assistindo um evento sobre desastres, acidentes, né, geotécnicos, etc., nem passava pela minha cabeça, né? Então, algumas questões eu também não consigo explicar, outras sim, que eu, quando entrei no jornalismo, 26 anos em sala de aula, eu tenho visto novamente esse amor pelo jornalismo, essa paixão pelo jornalismo como uma atividade que nos traz uma utopia de salvar o mundo, né? E assim, como salvar o mundo, né? Mas também não vivemos sem utopia, né? Sem ela, nós não somos ninguém. E eu vejo isso nos meus alunos, e era o que eu tinha aos 19 anos, quando entrei na universidade para estudar jornalismo. E a primeira reportagem que eu fiz, ainda como estagiária para uma revista de Mogi das Cruzes, foi sobre a crise na saúde pública da cidade. Eu tenho essa reportagem de 1989, né? Eu tenho a revista de 1989, eu mostrando ali a crise nos hospitais de Mogi das Cruzes, enfim. E aí depois eu fui para a área, né? Eu continuei fazendo na área de ciência, e depois ciência e meio ambiente, e aí quando eu me aprofundo na questão ambiental, fui fazer o mestrado na Metodista, em 1993, com o professor Wilson da Costa Bueno, uma grande referência, um grande amigo, um super companheiro nessa área. E aí, quando começamos a estudar um pouco mais, Suzana, a gente percebe como os temas estão conectados, e aí eu chego
nos deslocados por desastres. A quantidade, assim, esse é um dos deslocamentos mais invisíveis, né? Por isso que eu tenho dedicado parte da minha pesquisa para esses grupos, né? Na investigação desses grupos, eu brinco, né? Subindo e descendo alguns morros, algumas ruas de barro. E entre essas experiências, né, que aí você começa a ter, né, de chão, desse contato mais próximo, né, com esses deslocados, que narrativas, né, quais histórias você pode contar para a gente, né, que te marcaram, né, tanto nacionalmente como internacionalmente? Olha, eu fui comentarista do Jornal da Cultura há alguns anos, de 2003 até mais ou menos um pouco de 2019, e tive a oportunidade, num projeto bacana, uma parceria com o William Correia, que era o diretor de jornalismo à época, e depois com outro diretor, no lugar dele, que foi o Ricardo Taira, uma parceria conectada com essa ideia de adotar na cobertura algumas perspectivas, né, alguns preceitos do jornalismo humanitário, né, e de paz, que a gente pode comentar um pouco aqui também. E aí eu acabei cobrindo, mas antes já havia feito para a TV Cultura, para a TV Gazeta, uma série de reportagens sobre a situação dos refugiados na Turquia. Sabemos que a Turquia é o país com um número absoluto de refugiados. E por que eu fui para lá? Porque, e aí eu fui como enviado especial do Jornal da Gazeta, fui sozinha, levei todos os equipamentos, nem sei como eu consegui cobrir hard news, né? Nunca tive experiência assim, com hard news, e completando 5 anos, inclusive. Então, há 5 anos, a ONU convocou ali a realização da primeira cúpula mundial humanitária, quer dizer, a primeira cúpula humanitária desde a criação do organismo, né? E eu falei, bom, eu quero cobrir, né? Eu quero ir, eu quero entender o que vai se discutir, porque a questão ambiental já estava clara ali, né? A cúpula aconteceu em 2016, eu já havia ido para o Japão em 2015, cobrir, né, participar do marco da adoção do marco de ação de Sendai, que trata da questão dos desastres, tinha estado no Equador cobrindo ali a questão, já havia participado de outras conferências da ONU sobre essas temáticas, eu falei, não, eu vou. E porque tinha também a questão dos deslocados, né, por desastres, por mudanças climáticas, enfim. E aí, quando eu saí, cobri a cúpula humanitária, e depois fui era em Istambul, aí peguei um voo foi um trabalho que eu tive o apoio do movimento Hizmet, né, um movimento pacífico, né, liderado pelo Fethullah Gulen, e aí eu fui até Izmir para entrevistar os refugiados sírios, na sua maioria, que tentavam a travessia, tentar alcançar a Europa, né, sair ali, Turquia na Eurásia, alcançar a Europa por meio da Grécia, atravessando ali, fazendo aquela rota, uma rota perigosa, né, que é a rota do Mar Egeu. E eu não estava preparada, né, e eu me lembro que uma amiga, uma pessoa muito querida, ela ainda comentou comigo, ela falou, Silene, você não está preparada para fazer essas entrevistas, né, isso foi em 2016, eu tinha perdido minha mãe em 2014, estava ainda muito, muito sensível, e realmente eu não estava, e depois eu comentei com ela que a gente nunca vai estar, né, porque você está entrevistando pessoas que você não sabe se amanhã de manhã elas estão vivas, porque elas vão tentar a travessia, né, e elas vão virar uma estatística. E aí assim, me abalou demais, a gente tive muita dificuldade para conduzir entrevista, e sempre tem uma questão do idioma, porque aí eu perguntava em inglês, o tradutor passava para o turco, do inglês ele passava para o turco, do turco passava para o curdo, ele passava para o turco, e um jornalista turco que estava conosco, que falava curdo, passava para o curdo, para aquela família que era curdo. Então, parava no curdo ali, parava no turco, se aquele
refugiado sírio, já há mais tempo na Turquia, e entendia o turco, senão era, né, do inglês para o turco, do turco para o árabe, né? E depois desse episódio, eu fui produzir um documentário, a gente ainda não concluiu, um documentário aqui em São Paulo, né, com 3 colegas, um meu ex-aluno de mestrado, o Wagner Ribeiro, um documentarista, Lucas Siqueira, e o professor Roberto Chiacri, que é parceiro de pesquisa. Nós fomos produzir um documentário sobre deslocados por desastres, tá? Numa região aqui, na região norte de São Paulo, da cidade de São Paulo. E, assim, eu conheço bem essas áreas, né, relativamente bem, claro, com todo respeito, mas eu não estava preparada para... ali, nós estávamos diante da extrema pobreza, né? Então, pessoas vivendo na extrema pobreza, e, claro, eu já tive contato com essa população em outras situações, mas nós entrevistamos um senhor que, assim, eu não consegui me segurar basicamente em pé, foi uma experiência muito difícil, profissional muito difícil. A gente deu uma parada agora nesse documentário, né, devemos terminá-lo ainda este ano. As falas muito fortes, são pessoas abandonadas em todos os sentidos, né? Esse senhor que nós entrevistamos, o senhor Cláudio, tinha perdido tudo, tinha perdido um filho de 5 anos com meningite, né, uma questão que tivesse tido acesso à saúde, né, talvez não tivesse essa tragédia, vivendo numa casa muito, né, muito precária, uma moradia precária, e você via que estava enfrentando um quadro de depressão, mas o que significa isso para essas pessoas excluídas absolutamente de tudo, né? E ele ele era um dos rostos desse deslocamento por desastres, né? E que são rostos invisíveis, né? Então, uma experiência muito, mas muito difícil mesmo, e claro, nós estávamos ali, então nós temos seguimos esses preceitos, né? Na hora que nós estamos numa conversa, numa entrevista, como lá na Síria, na fronteira com a Síria, perdão, no Líbano, né? Eu fiz essa experiência com o Wagner Ribeiro e com a Lília Sanches, né, que me acompanhou no Líbano, no Irã e no Iraque. Nós tínhamos um limite que era fazer uma pergunta, né? O que você deixou para trás? Eu estava fazendo sempre essa pergunta, porque essa história, né, molda a identidade, uma moldura da identidade das pessoas, né, daqueles que são forçados a essa migração, essa mobilidade. E eu vi que as pessoas choravam, então eu parei de fazer essa pergunta. E quando elas choravam, a gente desligava a câmera. Então, raramente, assim, só uma situação que não tinha como, ou porque a pessoa ainda estava muito abalada, a gente tinha um tempo, né, tinha a instituição ali cobrando um tempo para a gente fazer o trabalho, né, uma agência humanitária, não podia ficar lá o tempo inteiro no campo de refúgio, e aí entrava a pessoa, né, com os olhos de quem tinha chorado e tal, mas a gente evitava o choro, né, então, seguindo um pouco desses preceitos. Então, é uma área que não nos prepara muito, não. Isso eu sempre alerto meus alunos, porque nós estamos diante dos rostos, né, nós estamos diante do rosto, nós sentimos a respiração, o cheiro, né, o tato de pessoas que nós só conhecemos pelas estatísticas de extrema pobreza, de abandono, né, de necessidade. E Silene, como as mudanças climáticas, elas estão permeando toda essa tua experiência, né? Porque a gente sabe que a Síria também sofre, né? Fora a questão, né, da questão política, né, propriamente dita, né, mas com a questão climática naquela região, como também aqui em São Paulo, a gente tem essa diversidade, né, e o próprio Nordeste que você citou, que é uma área, né, que é densamente, vamos dizer assim, prejudicada, né, com a questão da seca e da estiagem, né? Então, olha só, vamos trazer, por exemplo, um desastre tecnológico, aquela explosão, né, no porto de Beirute no ano passado.
um país que o seu território corresponde a metade, basicamente, do território de Sergipe, que é a menor unidade federativa, né, do país. Então, o Líbano é um país extremamente pequeno em território, você vai de um canto para o outro, né, em poucas horas, e é o país com o maior número de refugiados per capita. Então, quando acontece um desastre como aquele, um desastre tecnológico, e impacta a economia do país, a política, né, a sociedade, então há um impacto social, político, econômico, etc. Como que é essa crise para o libanês? O que significa essa crise para o refugiado que está no Líbano? Né? Então, e aí, por exemplo, o Líbano também tem, nós estivemos em 2019, logo depois também que nós saímos de lá, teve um período de chuvas, né, torrenciais e tal, e caiu poste, etc. E quando abala, por exemplo, tem uma inundação num campo de refúgio, sobre o que nós estamos falando? Nós estamos falando de choque. Né? Então, vamos pensar aqui no imigrante haitiano. Hoje, o imigrante haitiano, que veio para o Brasil majoritariamente, a gente tem que lembrar disso, depois do terremoto, lembrando que o terremoto, né, do Haiti, o terremoto, ele foi o tiro de misericórdia, o país já vivia sob, né, uma ação, né, humanitária, já havia uma ação humanitária naquele país, e aí veio o terremoto e começou, então, um processo migratório grande de haitianos, eles vieram para cá. Onde estão, né? Onde está boa parte desses haitianos? Nós temos encontrado, por exemplo, em áreas de risco de desastres em São Paulo, no ABC, em outros estados brasileiros. Né? Então, e isso a gente fala, Sucena, que é importante dizer, que é o ciclo de vida de uma migração. O ciclo de vida de uma migração não se interrompe. Ele vai, né, ele segue, e nós precisamos observar que ao longo do ciclo de vida desse processo migratório, há uma série de violações de direitos humanos e de direitos civis. Eu moro no bairro do Ipiranga. Quando chove, né, tem aquele período de chuvas e tal, geralmente as chuvas ali de verão, uma parte do bairro é alagada. Que parte é essa? Onde mora uma população de baixa renda, onde tem ainda moradias precárias, etc., aqui no bairro, e onde tem uma concentração de imigrantes e refugiados, né? Porque o haitiano não é um refugiado, né? Imigrantes e refugiados. Estamos encontrando nessas localidades venezuelanos, né? Sírios também, enfim. Então, as mudanças climáticas, e aí eu gosto da expressão que essa pesquisadora usa, que assim, em países como o Brasil, ou como a Turquia, ou como o Líbano, ou, por exemplo, outros países do Oriente Médio, por exemplo, que você tem, né, desastres naturais, aspas aí, no caso do terremoto, um desastre natural, e você tem os desastres associados aos extremos climáticos, né? Ou um período de estiagem prolongada, né, então uma escassez de precipitação, ou seu excesso, que vai provocar, então, né, inundações, etc. Então, os extremos climáticos têm provocado, têm tensionado ainda mais, né, e colocado ainda mais na parede a vulnerabilidade a qual esses grupos foram expostos. E aí a gente começa a fazer uma correção, até em artigos meus, em frases minhas, em falas minhas, não é um grupo vulnerável, são os grupos vulneráveis, são os grupos colocados histórica e socialmente em situação de vulnerabilidade. Então, à medida que as cidades vão se desenvolvendo, hoje nós temos, né, apartamentos na cidade de São Paulo de 19 metros quadrados, isso é inadmissível, 19 metros quadrados sendo vendido a preço de R$320 mil. Isso é uma especulação imobiliária criminosa. E aí isso faz com que, né, os centros passem a ficar cada vez mais valorizados. Nós temos desde bairros nobres com esse tipo de, como o centro da cidade hoje, com
processo, não só o centro de São Paulo, mas de várias cidades, que são essas ações de gentrificação, né, dessa limpeza, né, tirar essas pessoas que incomodam ali a sociedade e vai levando essas pessoas para as grandes periferias. E aí, os impactos, né, vindos aí a presença e a intensidade dos desastres associados ou não às mudanças climáticas, né, então, nós, mesmo antes do fenômeno das mudanças climáticas, ou dele ser estudado sistematicamente, nós já tínhamos registro de grandes desastres. Só que agora, esses desastres que passam a acontecer com mais frequência e mais intensidade, eles têm um endereço certo, que é o endereço desses grupos que vivem nos chamados territórios de vulnerabilidade. Então, é uma questão moral, uma questão ética, uma questão de humanidade, discutir as mudanças climáticas numa perspectiva muito além da mitigação, né? A mitigação, ela precisa ser, né, colocada, né, para debate, claro, mas nós também precisamos discutir com muita seriedade, com a mesma frequência, as questões relacionadas à adaptação e ao financiamento, né? Então, se você observar, por exemplo, a cúpula climática do governo dos Estados Unidos, né, do Joe Biden, você vai ver que o Biden chama ali, né, convoca a cúpula para, na verdade, reparar todo o histórico, né, da retirada dos Estados Unidos no governo Trump do Acordo de Paris, que tinha sido, né, ratificado pelo Obama, e assim que o Trump se elegeu, ele já disse que ia se retirar do Acordo de Paris, e ainda ele realiza ali a cúpula dia 22 e 23 de abril deste ano. E se você lembrar, buscar aí na tua lembrança a repercussão da cobertura da cúpula, você vai ver que os grandes jornais brasileiros, como os jornais mais recentes, enfim, os veículos mais recentes, também reproduziram a mesma narrativa, que foi traduzir o discurso da Angela Merkel, do Macron, do Putin, claro, do Biden, do Bolsonaro, teve ali espaço, etc. E você não viu nos jornais, né, a tradução do discurso dos líderes dos países mais afetados pelas mudanças climáticas, né? Então, nós temos 7 horas do vídeo do primeiro dia, são 7 horas do primeiro dia, né? E eu fui trabalhar com meus alunos numa disciplina de economia e sustentabilidade, e não tem tradução, não saiu em nenhum lugar. Então, eu abri e fui contando para eles ali o que... E os líderes dos países, por exemplo, dos 47 países que compõem o grupo dos menos desenvolvidos do mundo, mais de 30 deles, acho que 34 deles, estão no continente africano, que é o continente, né, como parte da Ásia, é o continente mais impactado pelas mudanças climáticas. E se você for lá no vídeo, né, e voltar a fita para ouvir, você vai ver que eles estão falando em adaptação e financiamento, mas principalmente em adaptação. Os grandes falam em mitigação, né, só que a adaptação é agora, é neste momento, né, e a adaptação é o foco que eu tenho tentado dar para o meu trabalho. E Silene, justamente vindo ao encontro do que você está falando, né? Quais devem ser as prioridades da comunicação dos riscos ambientais e de desastres, em especial no contexto das mudanças climáticas, né? Porque se há essa distorção, ou então esse equívoco, né, de cobertura, né, priorizando certas, né, faixas, né, e desprezando, né, essas outras, né? O que pode ser feito e se tem algum exemplo exitoso, né, dentre, né, esses problemas, se há algum local que também tem essa comunicação melhor feita, né? Bom, muito bem. É importante salientar que a comunicação de riscos, ela é um processo social. Muita gente confunde com o trabalho da imprensa, mas o modelo que eu adoto, que foi esse que eu tive a oportunidade de apresentar na conferência da ONU, em Sendai, no Japão, em 2015, eu acabei desenvolvendo 4 modelos de comunicação de risco que compõem um só, que é um modelo de comunicação de risco
intrainstitucional, interinstitucional, midiático e o comunitário. Aqui no Brasil, infelizmente, a área da comunicação de risco, ela foi muito rapidamente cooptada por algumas empresas, grandes empresas, né, de setores aí de grande impacto ambiental, e foi rapidamente traduzida como disseminação de informação. Então, eu produzo uma cartilha, eu mando para a comunidade e está feito o trabalho de comunicação de risco. Não. A comunicação, quando nós nos comunicamos, né, a comunicação é muito mais do que disseminar informação, é essa troca, né, essa troca cultural, essa troca de ideias, essa troca de impressões, o tensionamento do diálogo, né, o diálogo é um campo sempre de tensão. Nós conseguimos envolver, por exemplo, a comunidade. Então, nós temos alguns casos, né, no Brasil nós temos algumas ações bacanas, mesmo aqui, mesmo em São Paulo, por exemplo, o trabalho da Universidade Federal, da UFBC, eles têm 2 laboratórios que são fundamentais, assim, acho que conversam muito com, tem um trabalho muito bacana, que é o Laboratório de Gestão de Riscos e o Laboratório de Justiça Territorial. Então, os 2 estão muito conectados. Eu tive a oportunidade de fazer o pós-doutorado no LabGris, mas sendo vizinha ali do Laboratório de Justiça Territorial. E são pessoas que estão, né, conectando, tem gente ali atento a essa questão das mudanças climáticas, justiça territorial, etc. E então, quando esses pesquisadores, por exemplo, vão a campo, né, eles conseguem trazer resultados muito interessantes, como, por exemplo, o pessoal acha que precisa alfabetizar a população que está nos territórios vulneráveis, porque ela não entende nada, né, e é um grande equívoco, né? A condição socioeconômica dessas pessoas não define o seu grau de entendimento e nem essa necessidade de alfabetização. Tem uma questão que são as prioridades. Às vezes você não vai falar sobre mudanças climáticas numa comunidade onde a violência é a maior preocupação dela. A fome é a maior preocupação, o desemprego é a maior preocupação. Então, você tem de levar essa temática de outras formas, né, de uma forma, né, conversando, dialogando com a realidade daquela comunidade. Então, nós temos alguns exemplos, né, esse exemplo da Federal do ABC, temos, por exemplo, o trabalho do professor Pedro Jacobi, no Instituto de Estudos Avançados da USP, com comunidade também, que é muito interessante, temos no Recife, temos em várias regiões, mas ainda precisamos avançar bastante. E isso se dá, e aí como jornalistas, nós temos de fazer a meia-culpa. Nós precisamos tomar cuidado, porque no passado, os desastres eram naturais, né? E, embora ele seja desencadeado por um fenômeno da natureza, o que vai definir o desastre é o encontro entre esse fenômeno e o grau de vulnerabilidade daquele território, daquele, né, da exposição daquele grupo, para você poder ter uma definição da intensidade desse desastre. E aí, o que a gente viu muito foi, mas o desastre é natural. A região serrana do Rio de Janeiro, um desastre natural. Foi desencadeado por um fenômeno da natureza, mas todos os desastres são resultado de uma construção social. Então, nós só temos de tomar cuidado para não transferirmos para as mudanças climáticas esse bastão que estava com o desastre natural, porque senão amanhã um gestor público vai dizer, não, já estão dizendo, mas são as mudanças climáticas. Então, uma coisa que é evidente todos nós sabemos das mudanças climáticas, que elas estão aqui, batendo na nossa porta. Então, não vamos poder usar as mudanças climáticas como uma justificativa. O que nós temos de fazer é trazer, e aí a importância, né, de aproximar mais as ciências humanas e as ciências sociais dos colegas que trabalham nas outras ciências com a temática das mudanças climáticas, para que esse tema ele seja mais cotidiano. Né? Embora ele já seja um pouco mais, mas um pouco banalizado, né? Você está na feira, num calor, e alguém diz assim, tá vendo, as mudanças climáticas, mas não faz essa conexão mais, né, na sua complexidade, claro. Mas durante muito tempo nós cobrimos mudança climática como sendo um problema longe de nós, né, distante daqui. E nós sabemos que, então,
com que os extremos climáticos, né, o resultado disso, o que nós vamos ter? Desastres mais intensos, desastres mais frequentes, e esses desastres vão bater numa porta, que é a porta, né, que vai bater nas portas desses territórios de maior vulnerabilidade, onde está essa população que historicamente foi levada para as periferias por causa dessa especulação imobiliária, por causa dessa limpeza, né, dessa gentrificação. Então, eu tenho uma população negra levada para essas áreas, nordestina, mulheres na sua maioria. Eu contribuí com a pesquisa de uma mestranda da Universidade da ONU, né, sediada em Bonn. Ela veio para fazer a entrevista sobre mobilidade humana, né, na área de geografia, junto com a outra pesquisadora muito, assim, muito bacana, muito competente nessa área, a Érica Pires Ramos, e fizemos a entrevista com a comunidade, com as lideranças comunitárias, e era inacreditável, Suzana, que das 90% das pessoas que nós entrevistamos, né, para essa pesquisa da Rônia, 90% eram mulheres. E dessas mulheres, 80% negras. E dessas mulheres, né, e de todas as pessoas, somando, né, homens, por exemplo, juntando 70%, no mínimo 70%, migrante nordestino. Então, essa é a paisagem dos desastres associados às mudanças climáticas, por exemplo. Então, assim, nós temos todos os elementos aqui para trazer a discussão das mudanças climáticas para um nível de um patamar que diz respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. Porque eu, morando onde eu moro, eu sou muito menos impactada pelas mudanças climáticas. Então, para a gente não tomar cuidado com o que aconteceu na pandemia, estamos todos no mesmo barco. Não, não estamos. Então, amanhã nós vamos dizer, as mudanças climáticas, estamos todos no mesmo barco. Não, não estamos. Então, é importante trazer essa perspectiva para a cobertura do tema relacionado às mudanças climáticas. E, Silene, quando a gente fala sobre justiça socioambiental, né, justiça climática, questão dos atores, né, como você mesma falou, né, às vezes a questão do planejamento urbano, né, que está muito relacionado ao que você está falando, né, e ao mesmo tempo essa maneira de tratar as coisas mais institucionalmente do que humanitariamente, né, vendo rostos, né, pessoas, vidas e não números, né. Como fazer com que essas vozes possam realmente ser ouvidas, né, dentro dessa tua trajetória também, trazendo, né, essa experiência? Então, estou escrevendo um artigo científico para submeter agora para um congresso, e eu estou falando exatamente sobre isso, mas reparando um pouco essa expressão que eu já usei bastante, Suzana, também, como professora, como pesquisadora, que nós falamos em dar voz, mas nós temos de garantir a audição. Então, eu trabalho com um conceito de media interventions, né, e um dos pesquisadores, ele diz isso, né, então, assim, nós vamos dar voz à comunidade. Então, hoje, por exemplo, eu sou vizinha da Heliópolis, que é a maior favela, a maior comunidade de São Paulo, né? Tem o dobro de população da Paraisópolis, que é mais conhecida, né, por causa da mídia, novela e tal, mas a Heliópolis está aqui do lado. Eles têm projetos maravilhosos, a UNAS, né, que é essa central das instituições que compõem a Heliópolis, eles têm projetos muito bacanas. Os próprios líderes comunitários, muitos deles jovens, que realizaram pesquisas e trouxeram informação lá no ano passado, ainda no começo do segundo semestre do ano passado, ou seja, um ano, eles já estavam falando, né, que tinha moradores, famílias na Heliópolis, pulando refeição. Eles começaram pulando uma refeição.
eles não fazem como nós, como a maioria de nós, 5, 6 refeições por dia. Eles faziam 3 ali na lata, café da manhã, almoço e janta. E eles passaram a fazer 2. Então, 2 significava pular o café da manhã e ir direto para o almoço, ou tomar o café da manhã, almoçar e pular a janta, ou tomar o café da manhã e jantar e pular o almoço. Depois, essa comunidade estava diante de as crianças em casa para estudar, a internet é muito ruim na comunidade, e a mãe, né, os pais tinham ali um único aparelho, um único smartphone, e tinha de decidir que filho ia estudar. E eles já estavam falando isso. Só que a mídia demorou muito, e o poder público ainda acho que nem ouviu. A mídia demorou demais, a imprensa demorou demais para ouvir. Então, nós precisamos, quando falarmos no dar a voz, né, que eu usei muito essa expressão, hoje eu falo, dar a voz, né, dar voz à comunidade, mas também garantir a escuta, porque, e aí é o que nós trabalhamos nessa área, a voz, a escuta, são condições básicas para o sentimento de pertencimento. Então, não é só eles falarem, eles precisam ser ouvidos. Então, nós temos de agora investir numa outra frente, que é sensibilizar a audiência para poder ouvir essas vozes. Eles já estão falando, só que eles não estão sendo ouvidos. Né? Eu vejo que os caminhos são... hoje claro, vendo, né, muitos impactos negativos da cibercultura, a disseminação de discursos de ódio na internet, a cultura do cancelamento, que você interrompe o debate, que você cancela a pessoa e não debate com ela aquilo que foi falado errado, que foi falado, né, de forma violenta, etc. Apesar dos aspectos negativos, a cibercultura, né, a sociedade em rede, ela nos oferece um universo de possibilidades. Então, nós precisamos explorar mais essas possibilidades e, inclusive, dar o protagonismo para essas comunidades. Então, assim, o que é o cotidiano? A percepção de que está diante das mudanças climáticas numa comunidade, né? Porque nessa comunidade, e eu falo com, né, essas lideranças aqui da Heliópolis, alguns desses jovens líderes da Heliópolis são alunos de geografia, são alunos de jornalismo, são alunos de história, de psicologia, enfim, são estudantes universitários, são estudantes secundaristas, os homens e as mulheres que não tiveram acesso ao ensino superior, né, mesmo assim, sem esse acesso, são pessoas extremamente preparadas para debater, que nós, eu estou usando o plural de modéstia, obviamente, há uma tendência da sociedade de retirar essa capacidade das comunidades. Então, vamos ouvir quais são as propostas da comunidade. Hoje de manhã eu falei isso, eu gostaria de repetir. Se você observar os gabinetes de crise que foram criados, aí os comitês para gerenciar as questões relacionadas à pandemia, não tem a presença de líderes comunitários. Como assim? E aí você quer entender o que é o pancadão? Você quer entender por que aquele jovem está aglomerado ali, sem que você tenha um representante dessa comunidade? Né? Eu tenho um diálogo muito próximo com uma líder comunitária, Dona Olga, do Morro da Lua, que é minha grande paixão, uma pessoa que eu admiro muito. Ela tem total condição de estar num núcleo desse, né? Porque é ela que conhece a comunidade. Eu conheço a comunidade por meio dela, mas ela conhece aquela comunidade, ela sabe qual é o momento para falar sobre isso e sobre falar. Então, assim, como é que você vai falar para alguém sobre mudança climática? A pessoa não teve as refeições daquele dia. Ela não teve as refeições daquele dia. Então, a comunidade, ela se conhece. Então, nós temos de parar com essa tutela.
né? Nós temos de parar com essa ideia de que temos a curatela da comunidade e vamos falar no lugar dela, como se eles não fossem capazes, né? Eu acho que quando nós começarmos a ouvir um pouco mais as lideranças comunitárias para falar sobre os impactos das mudanças climáticas, dessa iniquidade social que faz com que as mudanças climáticas sejam nesses territórios muito mais impactante, né, nós vamos continuar nesse discurso de falar no lugar deles. E Silene, uma personagem de resiliência que te marca as mudanças climáticas? Tá, uma personagem, eu vou dizer. Eu gosto muito, assim, eu tenho vários nomes, né? Mas eu vou citar das comunidades, né? E eu vou citar a Dona Olga do Morro da Lua. Né? Você sabe que nós fizemos, lá no Morro da Lua tem uma área de risco de desastre, né? A gente tenta não usar mais área, mas assim, uma área com setores de risco muito alto, né? Os riscos se dividem ali em risco 1, 2, 3 e 4. 4 são riscos muito altos que precisam de uma ação de intervenção, né? Uma intervenção estrutural, que é uma obra de contenção de enchente, ou de inundação, enfim, ou de escorregamento. E para esse trabalho da pesquisadora alemã, da Rônia, eu e a Érica, junto com a Rônia, né, tinha um limite para ela um pouco ali da língua, ela entende muito bem português, mas era mais seguro estar ali conosco, né, para ela entender. Fizemos as entrevistas por remota, e eu me lembro, nós fizemos uma das perguntas para uma moradora. Era uma mulher, né, uma mulher negra, sozinha, uma mãe solo, com 3 filhos, um deles com deficiência. E quando ela começou a falar, ela falou: olha, eu acho que, pelo que eu tenho, me parece que eu estou com um quadro de depressão, enfim, porque a minha casa, quer dizer, eu chamo de casa, mas é um barraco, mas é que eu chamo de casa. Aquilo sim, e aí eu falei, não, mas é a sua casa, né? Nunca mais, né, falo, não usem a palavra barraco. Barraco é a casa, é a casa dela. E ela dizia que quando começa a chover, que a Dona Olga, por exemplo, recebe, né, um SMS da Defesa Civil de São Paulo, dizendo de risco de enchente, de inundação, de escorregamento, etc., por causa das chuvas, a Dona Olga já vai lá e já tira ela de lá e leva para o centro comunitário. E que ela nem precisa que a Dona Olga vá lá, ela já desce. Então, o que é a imagem da Dona Olga? É a imagem de uma pessoa que protege essa comunidade. E aí, se você for no objetivo 16 da Agenda 2030, para o desenvolvimento sustentável, ele diz paz, justiça e instituições fortes. E aí, em 2015, lá no Japão, eu me lembro de ter ouvido uma fala do Ban Ki-moon, né, que era o secretário-geral da ONU na época. Ele disse algo como: as instituições, elas precisam ser fortes, mas tanto quanto ser fortes, elas precisam parecer fortes. Né? Então, a Dona Olga, ela não tem essa força toda, ela não consegue acolher toda aquela comunidade, mas para eles ela é essa grande referência. Né? E aí, quando nós falamos na resiliência, que no seu sentido lato, é o norte para essa comunidade. Ela é o norte, é uma pessoa que, assim, sem nenhuma estrutura de uma grande instituição, a Dona Olga tem salvado vidas. Por meio do quê? Do seu carisma, da confiança que as pessoas depositam nelas. Né? Então, assim, ela não tira as pessoas da casa delas do nada, ela sabe que vai chover. E aí, depois, quando chega lá, a parte da casa caiu. E se não fosse Dona Olga? Né? Então, nós precisamos sempre, assim, é fundamental
que nós tenhamos uma ideia do papel dessas lideranças, né? Porque essas lideranças, então, assim, você consegue tirar todas essas pessoas das áreas de risco? Não. E você tem de tirar todas as pessoas da área de risco? Não. O que precisa ter é um investimento público nessas áreas para que elas sejam habitáveis de forma segura. E não adianta o poder público ir lá e dizer, as pessoas escolhem morar em área de risco. Ninguém escolhe morrer soterrado. Ninguém escolhe dormir, né? Era uma pergunta que nós fazíamos, né? Quando está chovendo e você vai dormir, como é que você dorme? Não durmo. Não durmo. Os olhos estão fechados, mas o ouvido está na chuva, né? Então, assim, e quem né? Não é o governador, não é o prefeito, não é o secretário de Defesa Civil, o coordenador de Defesa Civil, ou de uma secretaria de habitação. A referência para eles, que ajuda a construir essa resiliência, é a dona Olga, né? Ou é o gigante acho que é no Jardim Hebron, enfim, Jardim Juliana, que é um outro líder comunitário, né? Que tem um trabalho muito bacana. Então, nós precisamos identificar e também tomar muito cuidado para a gente não banalizar a palavra resiliência, né? Que essa capacidade, né? Essa capacidade de sobreviver, de seguir, sem que isso seja confundido com uma apatia, uma coisa, ou algo que possa ser glamourizado, né? Então, essa resiliência, ela passa muito pela questão da confiança em alguém ou numa instituição. Então, por exemplo, nas comunidades, os líderes comunitários representam essa instituição, né? Então, para mim, as lideranças comunitárias são o melhor exemplo que nós temos de resiliência. E Silene, você fez um trabalho de consultoria para a Unesco, né, referente a um sistema de alerta, né, do CEMADEM. Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito. Sucena, tem uma questão que eu fiz consultoria já para algumas empresas também, para outros organismos públicos, e que o pessoal entende que é você soar uma sirene que vai sair todo mundo correndo. Esses dias eu entrevistei uma jornalista palestina, bem ali naquele começo, agora, né, ali em maio, né, durante o Ramadão, os episódios ali na faixa de Gaza, e ela contava, né, assim, o que é você ter 5 minutos antes do prédio ser explodido, antes de cair um míssil na sua casa, você ter 5 minutos para pegar tudo. Então, você fala para mim que eu tenho 5 minutos para pegar tudo. Eu vou pegar os gatos, eu vou deixar meus diplomas, eu vou deixar meus computadores, vou deixar todo o resto. Vou pegar os gatos e vou sair. Se eu não tenho nenhum outro né, um outro ser vivo aqui na minha casa, eu vou priorizar, não, eu vou pegar meus diplomas. Eu vou pegar, o que eu vou pegar? Né? Então, essas pessoas, no caso dessa jornalista, ela dizendo que muitos deles já têm uma mochila pronta. Né? Tem um alerta desse, eles saem. Nas comunidades, falando de desastre, nós, na ciência do risco, o que a gente costuma estudar é que quanto mais você convive com risco, mais você tende a confundir conhecer com dominar. Então, você fala, muitas vezes eu entrevistava moradores em área de risco que diziam assim, não, doutora, isso aqui não vai cair, não. Olha, eu vou falar para a senhora, eu moro aqui há 30 anos, conheci meu marido aqui, eu cresci aqui, esse barranco não vai cair, ele vai cair. Ele vai cair, do jeito que ele está ali, ele vai cair. Então, como a pessoa mora ali, tem um gigante na nossa vida, que nos cega também, que é o cotidiano. O cotidiano confere normalidade a tudo. Então, você já está, já estou acostumado com aquilo. Então, no caso ali, tanto do Rio de Janeiro, como foi no Rio de Janeiro, como foi em Niterói, no Morro do Bumba, né, que é um ex-lixão, né, como foi em Santa Catarina, como tem sido em vários lugares, é preciso conhecer essas comunidades.
saber qual é a dinâmica delas, a dinâmica para se comunicar com elas, e parar de achar. Esses dias eu ouvi alguém dizer, mas nós fizemos um simulado e tocamos a sirene e ninguém saiu. Nós precisamos investigar por que ninguém saiu. É porque as pessoas não entenderam. Agora tem uma questão, você soa uma sirene para um desastre que é iminente ali, que o desastre, ele na verdade, ele já estava para acontecer, era só a questão da hora, do minuto e do segundo. Por exemplo, quando nós falamos em desastres tecnológicos também, ou desastres naturais, vamos voltar para o desastre, aspas aí, naturais, os desastres encadeados pelos fenômenos da natureza. Que tempo você tem? Né? Numa matéria que eu produzi para a Folha em 2019, com a Vitória Bell, hoje na CBN, um grupo que nós tínhamos, né, de jornalistas na cobertura de redução de risco de desastres, nós fomos para uma comunidade aqui onde é ali, Embu-Mirim, que a gente da Defesa Civil, tentando trazer da memória dela um acontecimento que começou ali aquela chuva torrencial, etc., no morro, aí vem, pá, aquela explosão, né? Um aviso que o morro vai descer. E que aí saiu todo mundo correndo. Saiu todo mundo correndo, aquela família tudo saiu correndo, e não é assim, eu vou escorregar, né, vai cair tudo aqui. Tudo muito rápido. Foi deixado para trás uma criança. Dentro do berço, na caminha ali, uma criança de 5 anos, que era uma criança com deficiência. Ela morreu soterrada, porque ela estava ali, né, porque ela era uma criança com deficiência, porque era uma criança pobre, estava naquele morro, né? Todo mundo saiu correndo, não deu tempo. Então, assim, é complexo demais dizer que vai tocar uma sirene, vai soar uma sirene, e que vai ser bem bonitinho as pessoas, sabe, fechando, desligando o gás, desligando a luz e saindo, né? Outra coisa. Nós não saímos correndo e deixamos a nossa casa aberta, porque nós temos coisas que nos pertencem, no sentido lato. Então, a comunidade, ela tem muita dificuldade. Eu acompanhei um caso em 2009, no Piauí, em Algodões, que foi o rompimento de uma barragem. E aí teve um alerta para que, olha, as pessoas ficarem atentas e tal. Aí teve uma ação, uma pessoa passou de moto e disse, olha, né, uma área que nem estava no risco, tal, para todo mundo sair, etc. As pessoas saíram e, na verdade, não tinha nada a ver com a prefeitura. Alagou uma outra, né, impactou uma outra área, e ali era uma ação de saque, etc. E aquelas pessoas ali perderam tudo. Aquilo complicou bastante, porque as pessoas não querem sair, porque elas olham, né, e tem gente que julga. Eu trabalho muito com esse tema, e vão falar, mas a pessoa, como que a pessoa coloca um bem material, né, a pessoa coloca um bem material em relação à vida, né? Não é um bem material, né? Não é dessa forma que a gente analisa. Você olhar nessa casa que tem ali um computador que foi comprado em 30 prestações, uma televisão que foi comprada em 20 prestações, né? Esse sentimento ali de pertencimento, tudo que está dentro daquela casinha, faz parte de uma luta por reconhecimento, que até é um conceito filosófico que nós trabalhamos nas nossas pesquisas, faz parte dessa luta por pertencimento, essa luta por reconhecimento. E aí, quando toca a sirene, é claro, não estou dizendo que a comunidade prefere esses bens à vida delas, mas a gente precisa compreender o que está por trás quando uma comunidade não sai. Agora, não podemos colocar... Então, assim, ela não saiu por quê? Porque ela falou, puxa, eu vou perder tudo? Né? Não, muitas pessoas saem mesmo. Mas, por exemplo, nessa pesquisa da Rônia, nós perguntávamos, se você for avisado que você precisa sair, para onde você iria? Ela falou, não saí, porque eu não tenho para ir para lugar nenhum. Quantas famílias nós entrevistamos que não tem ninguém para ir para lugar nenhum? São migrantes nordestinos que estão sozinhos aqui, por exemplo, que vieram, né, tentar a vida em São Paulo e que dizem, eu não tenho para onde ir. E uma mãe disse assim, quem vai me receber? Quem vai me receber com meus 3 filhos? Né, com uma criança com deficiência? Para um abrigo eu não vou,
porque num abrigo tem risco de violência, então, assim, a gente precisa compreender isso. Então, e aí eu volto na questão da referência para essas pessoas. Quem é a instituição que se posiciona diante dessa população e que passe a ela esse sentimento de confiança? Porque senão, diante de um risco iminente, né, de um desastre, um risco alto, de um desastre, essa população não vai sair. E se ela sai para onde? Ela leva o quê? Em quanto tempo ela consegue recuperar o pouco ali que tem? Né? Quando você vê matérias, por exemplo, ali sobre enchente, etc., as pessoas chorando que elas perderam tudo. E aí você olha, o tudo é um sofá, o tudo é uma geladeira, o tudo é um fogão. Então, assim, nós precisamos, né, e essa área tem muito julgamento do comportamento da comunidade. Se a comunidade tivesse ouvido a sirene, com qual antecedência essa sirene soou? Então, voltando, né, todo esse contexto aqui para eu te falar da consultoria, né, eu fui consultora da Unesco por produto, né, que é especificamente para desenvolver um produto durante o período da consultoria, assistindo ao Ministério da Ciência e Tecnologia, e especificamente o CEMADEM, né? A ideia, e que eu discutia com os pesquisadores, né, os profissionais do CEMADEM, que era, então, um dos órgãos responsáveis ali por produzir informação, que ia de Cachoeira Paulista, onde ele estava situado à época, né, então, aqui do interior de São Paulo, de Cachoeira Paulista, para Brasília, esse alerta, para que a Defesa Civil, né, ou o Centro Nacional de Alerta, ali, o SENAD, mandasse para os profissionais de defesa civil. Veja, o alerta não vai direto para a comunidade. O alerta eu tenho uma série de histórias, por exemplo, de o CEMADEM, ali, o pessoal na sala de situação, a gente chama na sala de operação, de situação, observando, né, dados coletados, né, por satélites, né, por radares, pluviômetros, etc., com mapas de risco, etc. Bom, tem aqui um alerta, olha, vai ter um escorregamento de terra, há um risco, não vai ter, há um risco alto de um escorregamento de terra numa comunidade X em Salvador. Aí manda essa informação lá para Brasília que vai disparar, né, para a Defesa Civil do Estado ou do município, e essa Defesa Civil que vai ter de tomar ali ação. Nesse tempo, quanto que nós perdemos? E esse alerta, né, era um alerta extremamente complexo, bastante informação, claro, era direcionado ali para a Defesa Civil. E aí, a minha discussão era que esse alerta, ele tinha de ser geral, né? Primeiro que mais curto, com menos intermediário, e que tivesse pessoas na comunidade que recebessem esse alerta simultaneamente, né? Até porque o acesso à informação é um direito civil previsto na Constituição Federal, né? E além de um direito humano, né? Mas só para trazer aqui para a realidade nossa, especificamente, não sendo legalista, mas é um direito previsto na Constituição Federal. E aí, se havia uma discussão, eu falo isso num capítulo de um livro que eu escrevi, um livro organizado por uma pesquisadora também muito competente, trabalha com essa área, a professora Márcia Franz Amaral, ela, da Universidade de Santa Maria. E aí eu falo nesse capítulo, eu cito um pesquisador que traz uma discussão sobre essa questão, de novo, da tutela, que é o que o governo fala, o que os governos falam, o que as instituições falam, que essa população não tem condições de receber esse alerta porque ela poderia entrar em pânico. Então, assim, que aí fala assim, esse mito do pânico faz com que o Estado assuma uma tutela em relação, né, então, assim, controla a informação para que, porque vai julgar que a população não está ali preparada. E isso pode envolver, né, pode provocar danos, né, materiais e perdas humanas, né?
e nós temos casos, muitos casos para isso. E aí eu fiz esse trabalho com o Selma Bem, que, assim, pesquisadores muito bem preparados, muito dispostos, né? E ficou a proposta dessa, né? E hoje, cada vez mais, os alertas estão sendo aprimorados, né? Eles avançaram bastante, essa consultoria tem já aí alguns anos, eles avançaram bastante, e a velocidade hoje com que se comunica, com o apoio, né, das mídias sociais, a facilidade hoje de mensagens de Skype, de WhatsApp, enfim, então é possível. E eu, assim, sempre defendia que você está num período de risco de desastre, risco alto de desastre, que o programa, né, de televisão ali naquele momento, que ele tenha o alerta, mas sempre tem essa interpretação dos agentes públicos, dos governantes, por exemplo, de que isso vai provocar pânico. O que vai provocar pânico é você soar um alerta 5 minutos antes de uma tragédia acontecer, seja um desastre relacionado a um fenômeno natural, seja um desastre associado a um fenômeno tecnológico. De certa forma, você está falando também do princípio da precaução, né? O que falta muito, né? Que a gente percebe em todo o nosso sistema, né? De prevenção a desastres, e é algo que vem há décadas, né? Acontecendo. E Silene, a gente está chegando aos momentos finais, né? Foi uma conversa ótima, né? Assim, você contou experiências valiosas, né? Para a gente refletir. E eu gostaria que você falasse, né, o que você acha pertinente aí para a nossa pauta, né, sobre as mudanças climáticas e a comunicação, né? O que você gostaria de falar agora para a gente encerrar nosso bate-papo? Muito bem. Bom, primeiramente gostaria de te agradecer pela oportunidade, né? Tenho muito respeito, muito carinho por você, pelo seu trabalho. Agradecer pela oportunidade de dizer que é muito difícil, né, como jornalista, como professora e pesquisadora, é difícil, assim, nós não temos, e nem é o objetivo, nós temos uma fórmula pronta, mas nós estamos, né, cada vez, assim, tentando chegar mais próximo de uma contribuição da nossa pesquisa, por exemplo, para essas comunidades. E o que nós temos feito bastante, eu gostaria de registrar, nós temos adotado uma perspectiva humanitária de paz, né? Entendendo a paz numa definição, nós trabalhamos com a definição de paz de um pesquisador, hoje uma grande referência para todos nós, né? Já com 90 anos, Johan Galton. Ele trabalha com a paz positiva e a paz negativa, né? A paz negativa é uma paz que é interpretada de uma forma muito chinfrim, né? Muito pequena, como ausência de guerra. E a paz positiva é uma paz que está em vários contextos, né? Trabalha, então, com uma paz que diz respeito ao conflito construtivo, obviamente, não paz como sendo ausência de uma guerra, etc. Então, assim, os discursos de ódio contra essas comunidades, basta você ler comentários numa reportagem sobre mudanças climáticas, que aconteceu, então, um desastre em tal região, associado a desastres climáticos ou não, você vai ver ali os comentários, né, comentários que nós não podemos repetir, obviamente, né, para não perpetuar. Então, é um olhar, assim, muito discurso de ódio, etc. E também tem na nossa cobertura jornalística, o que eu tenho tentado, aspas, ensinar, né, e compartilhar com os meus alunos e alunas, para que a nossa cobertura não perpetue a violação de direitos humanos e civis. Então, eu não posso chegar numa comunidade e abrir a geladeira de alguém para fotografar, né, captar imagens de uma geladeira vazia ou de uma casa, né, eu tenho que tomar muito cuidado se eu abro o plano, se eu fecho o plano, como é que eu vou retratar as pessoas, né? Até porque nós temos hoje essa questão de que a internet acaba meio que tornando essas imagens infinitas, aí não sabemos quanto tempo elas vão ficar na rede. Então, o que eu gostaria de fechar dizendo que hoje nós temos experimentado, né, os preceitos do jornalismo humanitário de paz, da comunicação humanitária de paz, para uma cobertura que, de alguma forma, tente
tente evitar essa perpetuação dessa violação, seja de direitos humanos ou civis. Tá? Então, estamos formando aí uma geração bacana, tanto de jornalistas quanto de pesquisadores e pesquisadoras em comunicação, que é uma ciência fundamental para atuar nas ações de combate, né, de enfrentamento às mudanças climáticas. E agradecer novamente pela oportunidade, Sucena. Muito bom, obrigada. Eu que agradeço.